Hoje, em língua portuguesa, nós vamos recordar o que nós estudamos em pontuação. Vocês se lembram dos pontos que a professora ensinou para vocês? Esse é o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Ponto de interrogação a gente sempre utiliza quando a gente vai fazer uma pergunta. O ponto final, quando a gente concluiu a frase. Você terminou a sua frase, você pontua com um ponto final. E o ponto de exclamação, sempre que você for exclamar, afirmar alguma coisa, ou que tiver uma surpresa, uma admiração, por exemplo, nossa, que legal, ponto de exclamação. Hoje nós vamos trabalhar no livro branco, o livro de atividades, a página 22 e 23. Lembrando que algumas crianças faltaram nas últimas semanas de aula, então às vezes está com alguma tarefinha em branco. Essa seria a sequência lógica se nós estivéssemos em aula, tá bom? Se você está com alguma tarefinha atrás em branco, precisa colocar em dia, que eu vou estar recolhendo os livros brancos para estar fazendo a correção. Combinado? Vamos lá. Aqui na página 22 está falando exatamente isso, sobre os nossos pontos, e você vai ler e vai colá-los aonde você vê que está certo. Onde que estão os pontos, professora? Lá no material de apoio. Você vai destacar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final e vai estar pregando nos locais certos. O primeiro local indica emoção, surpresa, admiração e susto. Qual indica? Qual ponto que indica isso? Exclamação. Usado para indicar uma pergunta. Qual que é o ponto que é utilizado para indicar uma pergunta? Ponto de interrogação. E, finalmente, indica que a frase terminou. Qual é? Ponto final. Na 17 está escrito, complete as frases com a pontuação adequada. Vou ler cada uma das frases. Observa a entonação que a professora está dando para você estar marcando o ponto. Questão A. Como foi sua infância? É uma pergunta. Questão B. Que quadro bonito! Questão C. Meu nome é João. E, finalmente, questão D. Quantos anos você tem? Se for necessário, volta o vídeo. Ouve a entonação que a professora está dando em cada pergunta para você estar marcando o ponto no local correto. Combinado? Página 23. Na página 23, vocês vão ordenar palavras que formam frase e colocar o sinal adequado. Aqui tem um quadro de palavras. No quadro de palavra, a frase está desordenada. Tanto num, quanto no outro, quanto o outro. E eu não vou dar a resposta para vocês, então eu não vou ler esse. Depois eu vou estar mandando o gabarito para a mamãe. Mas quebrem a cabeça para ordenar a frase. Tá certo? E entrevista. E se você fizesse algumas perguntas para o Ziraldo? Estão lembrado quem que é o Ziraldo? É o que escreveu O Menino Marrom, O Menino Maluquinho e Uma Professora Maluquinha. A gente já estudou sobre ele. Exercício A. Escreva uma pergunta a respeito da vida de Ziraldo. O que vocês gostariam de saber sobre a vida dele? Vai pensar na pergunta, fazer a letra maiúscula no início da frase e utilizar o ponto de interrogação, porque é uma pergunta, combinado? Exercício B. Agora, registre uma pergunta sobre o personagem Menino Maluquinho. O que vocês gostariam de saber sobre o Menino Maluquinho? Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de saber, mas eu sei a resposta dela, então não vale, mas eu tenho certeza que vocês não sabem. Por que o nosso personagem utiliza uma panela na cabeça? Vocês já pararam para pensar? Quem já leu a história sabe, mas seria legal, interessante perguntar para o autor. Exercício C. O que o Ziraldo responderia? Escolha uma das perguntas que você formulou e invente uma resposta. Você vai colocar a pergunta que você fez nas primeiras duas linhas e qual a resposta que você imaginaria que o Ziraldo desse, tá bom? Depois vocês vão fotografar
as 2 páginas e mandar para a professora lá pelo Classroom, para mim ver como é que foi a atividade de vocês.